Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares e essa é mais uma aula de linguagem de programação. Dando continuidade à nossa disciplina, vamos agora falar sobre objetos em JavaScript. Nós vamos dar uma introdução geral ao conceito de objeto, mostrar as diferenças do conceito de objetos em JavaScript, do conceito de como que a programação orientada a objeto é feita em JavaScript, mas depois nós vamos voltar nessa aula com um pouco mais de calma quando a gente estiver falando sobre classes em JavaScript, porque em JavaScript a gente pode criar objetos sem criar classe. Nós já vimos isso, né, com os objetos literais. Resumindo, a gente tem três tipos de objetos em JavaScript, né, que são objetos nativos, que a gente já viu vetores, já vimos funções, expressões regulares, acho que a gente não viu ainda, mas vetores e funções nós vimos na aula passada, e objetos literais nós já vimos também, né? Nós temos os host objects, que são objetos definidos pelo ambiente do software, por exemplo, o Browser Object Model ou o DOM, né? Aí você está rodando aí dentro de um browser. E nós temos objetos definidos pelos usuários, que são os objetos que o programador vai desenvolver de acordo com a necessidade, as regras de negócio que ele está implementando, né? Se você não está acostumado com JavaScript, vem de outra linguagem programando orientado a objeto, você vai estranhar um pouquinho, porque nas outras linguagens a gente tem a classe como sendo ali um modelo, vamos dizer assim, um projeto, e a partir daquele projeto você cria os objetos, né? Em JavaScript, a gente não tem exatamente esse modelo, a gente vai criar esse objeto, e esse objeto vai herdar ou delegar ações que não estão nele para ali o protótipo genérico chamado object. É como se fosse uma herança, mas na verdade você está delegando as ações. Se você manda um objeto executar alguma coisa que ele não possui, ele delega essa execução para o protótipo de quem ele está herdando. Nós vamos ver isso funcionando daqui a pouco. E por causa disso, por causa desse modelo de protótipo, o JavaScript permite que você crie o objeto de forma isolada sem passar por classes. Igual eu mencionei no início, nós vamos ter uma aula só sobre classes em JavaScript, mas é só uma forma de, vamos dizer assim, familiarizar, de deixar mais fácil a transição de um programador de outra linguagem para JavaScript. Internamente continua funcionando exatamente como eu vou explicar na aula de hoje, ok? Bom, a gente pode criar um objeto de algumas formas em JavaScript. A primeira delas foi que nós já vimos, que é usando literais, né? Você pode ir lá abrir as chaves e criar o objeto. Você pode usar o operador new como uma função construtora, ou você pode usar o object.create para dizer para ele quem que é o protótipo de quem que ele tem que herdar. Usando literais a gente já viu, então você pode criar aqui diretamente abrindo chaves, especificando aqui pares de chave-valor, criando seus métodos, criando o que você quiser, né? Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo nessa sintaxe aqui, ó. Vamos criar aqui um objeto, aqui estou com o meu browser já aberto, aqui o meu VS Code já aberto. Vamos criar um objeto qualquer aqui, vamos criar um objeto aluno. Vamos criar um objeto literal. E vamos só dizer aqui que, opa, em vez de digitar igual, eu digitei um risquinho. Vamos dizer que o meu objeto aluno ele tem a propriedade nome, que como objeto literal eu tenho que definir aqui. Vamos trabalhar de novo com o look. E vamos dizer que o Luke tem aqui o curso. O Luke está cursando Ciência da Computação. A gente sabe disso, né? O Luke está cursando Ciência da Computação. Vamos imprimir esse objeto aqui no nosso console, console.log. Vamos imprimir o objeto aluno aqui, só para a gente conseguir ver essa questão do protótipo. Então, aqui na direita eu estou vendo o objeto, tem lá o objeto look, o nome do objeto é look, a propriedade de nome é look, por ciência da computação. Se eu abrir a setinha aqui, ó, o console vai me mostrar o protótipo, está dizendo, ó, esse cara herda de object. Se eu vier aqui, ele está herdando o protótipo objeto, eu consigo ver o que tem dentro de object. Então, com isso, eu consigo usar propriedades aqui, por exemplo, se eu usar ali o método toValueOf. Então, se eu mudar aqui, console.log aluno.valueOf. Onde está esse método? Esse método não foi escrito aqui no meu método do aluno. Meu método do aluno não tem esse método definido aqui, ó. Mas, inclusive, é ele que está fazendo essa segunda impressão aqui, tá? Deixa eu comentar essa primeira. Deixa eu deixar só o segundo do ValueOf. Mas quando eu tento executar esse método, que não existe no meu objeto, o meu objeto delega isso para o protótipo de quem ele herda. E aí o protótipo, você vai ter uma cadeia de protótipos, eu posso ter um protótipo herdando de outro, herdando de outro, herdando de outro, até eu chegar no protótipo mais alto, né? E se algum desses tem esse método ou essa propriedade, depende do que você está acessando,
ele vai executar, né? A gente não viu ainda a criação de métodos, mas vamos dizer que eu tenho aqui um método complementar do meu aluno. Então, eu tenho aqui o hello, que é um function, e aí essa função não tem nenhum parâmetro, ela definindo um método, e ele só imprime console.log oi. Então, a hora que eu venho, rodo aqui o meu value of, mesma coisa, eu imprimir o objeto, né? Nesse caso, ele vai imprimir aqui que eu tenho o nome e o curso, e eu tenho uma função, que é o hello aqui. Se eu vier aqui, ó, lembra que a função é um objeto? Então, a função também tem um protótipo, ó. Tá vendo? A própria função também tem um protótipo dentro dela, ó. Beleza? Porque ela é um objeto, assim como nós já vimos nas aulas passadas, né? E aí você vai seguindo toda a cadeia de protótipos ali, o protótipo chain, até você chegar no mais alto nível. Se eu mandar executar aqui o meu método lá, ó, aluno.hello, como esse método já existe no meu próprio objeto, ele vai ser executado pelo próprio objeto, não vai precisar ser enviado para a cadeia de protótipo, ok? Bem simplesinho, objetos literais, uma forma bem simples de você fazer o objeto. Dando continuidade. Então, objetos literais, aqui o exemplo está só declarando variáveis, né? Declarando atributos, a gente vai ver mais para frente a declaração de métodos, eu já adiantei um pouquinho o assunto. A segunda forma é usando o operador new. O operador new, o objeto literal, a gente usa para coisa muito simples, né? Que eu já estou criando direto o objeto. O operador new é o mais próximo que a gente vai ter da orientação ao objeto que você estava acostumado em outras linguagens, onde eu tenho o objeto sendo uma instância de uma classe. É o mais próximo que eu tenho aqui. Quando eu estiver criando classes lá, a classe vai funcionar basicamente como o operador new. O operador new, você vai criar uma função, então eu posso estar dando aqui um new object, já tem um construtor aqui que vai me retornar um objeto sem propriedades. Eu posso criar uma função para ser o meu construtor. Nesse exemplo, estou criando uma function person, que está recebendo aqui 3 parâmetros, que é o nome, a idade e o gênero. E aqui ele está atribuindo para as variáveis, ó, usando o dis.fname, dis.age, dis.gender, recebendo os parâmetros que você passou para o método. Quando eu uso uma função construtora, essa função ela vai internamente fazer 4 coisas. Ela vai criar um objeto vazio, depois ela vai definir o dis dele como sendo esse objeto vazio, vai fazer o que você mandou ela fazer, no caso aqui eu estou criando atributos dentro desse dis, ó, tá vendo? E depois vai implicitamente retornar esse objeto para quem chamou a função. E a única diferença dessa função para a função comum é que na hora que eu vou executar essa função, eu tenho que usar o operador new, ok? Então, quando eu vou usar uma função, que é um método construtor, eu preciso colocar o new antes dele e, obviamente, passar os parâmetros que ele possui. Vamos fazer aqui mais um exemplo, vamos voltar aqui para o VS Code, vamos manter o nosso exemplo de alunos aqui, né? Mas vamos deixar esse aqui comentado. Vamos criar agora, manter o contexto de escola, vamos criar aqui professor, ok? Então, vou criar aqui professor. Falar que professor é uma nova função, que recebe aqui o nome e a especialidade. Por padrão, métodos construtores são grafados em letra maiúscula, inicial maiúscula, tá? É um padrão de nomenclatura. Então, vou vir aqui e falar que dis.nome. De novo, por padrão, a gente coloca o nome dos atributos iguais aos nomes dos parâmetros, tá? De novo, é uma padronização. Então, dis.especialidade vai ser igual à minha especialidade. Muito bem. Agora, eu vou criar um objeto a partir desse construtor que eu criei. Então, eu vou criar aqui o const Léo, que vai ser igual a new professor, e vou passar no nome do Léo, Larbach, para ficar diferente. E a especialidade do Larbach é otimização. Otimização. Muito bem. Vamos mandar o console imprimir o nosso objeto Léo aqui, para a gente poder dar uma analisada no nosso objeto. Então, vamos lá. Do lado de cá já imprimiu, olha, perceba que o objeto Léo, ele é do tipo professor, ó, tá vendo? Então, algumas pessoas usam esse termo para falar assim que o objeto Léo, ele é uma instância de professor, viu? Como eu disse, é o mais próximo que a gente tem da programação orientada a objeto que vocês estavam acostumados anteriormente. Então, é uma instância de professor e dentro dele ele tem aqui os métodos, os atributos, né? Especialidade e nome, ok? E o protótipo
de quem ele herdou. Aí o protótipo dele é a função que o criou, ok? Então o protótipo dele é a função que o criou. E a função que o criou vai ter no protótipo dela lá, object, ok? Aí você tem a cadeia de protótipos. Então, Léo é um objeto que veio de uma função construtora, que a função construtora veio de object, ok? Quando a gente trabalha com funções construtoras, a gente vai estar vendo daqui a pouco sobre métodos, a gente tem que ter só um cuidado, que você até pode definir um método para essa função construtora aqui dentro. Mas se você fizer isso, ó, vamos dizer que eu fiz isso aqui, dis.dizeroi, e o do aluno era só, vamos fazer, ainda não ensinei a criar, né? Então vamos fazer assim, ó, function, e esse cara aqui vai dar um console.log, oi, ele colocou um acento no O em vez de colocar a minha aspa simples, console.log, oi. Então, beleza. Agora nós já sabemos que o Léo tem esse método dizeroi aqui. Certo? Então, eu posso vir aqui, ele foi lá e imprimiu o oi. Beleza? Só que o que aconteceu aqui internamente, olha só. O Léo tem essa cópia do dizeroi, tá vendo? Se eu criar outro objeto, const Clayton, professor Clayton. Vamos chamar o Clayton de Clay. Falar que ele é igual a new professor Clayton. E a especialidade do Clayton é banco de dados. Ok? E vou dar um console.log aqui também. Console.log no Clay. Perceba que o Clay vai ter uma cópia também do método, tá vendo? Esse método, em vez de estar definido no protótipo, esse método foi definido, ele é copiado para cada objeto. Isso gera desperdício, isso gera lentidão, isso gera desperdício de memória. Então, eu não faço isso. Quando eu quero compartilhar um método entre diversos objetos, esse método tem que ser criado no protótipo do objeto. Isso é até bastante diferente do que a gente está acostumado nas linguagens antigas, né? Que aqui eu tenho que vir para esse cara e falar assim, ó, prototype.dizeroi igual a tal coisa. O que mudou aqui? Opa! Um cautirro dizeroi não foi definido por professor. O que eu fiz errado aqui? Prototype, eu estou aqui dentro. Aqui eu vou usar underline, proto. Underline. Muito bem. Agora, quando eu fiz aqui proto, ponto.dizeroi, é uma forma que eu tenho de acessar o protótipo de quem eu estou herdando. E esse dizeroi agora foi criado no protótipo, ok? Então agora, olha só, eles não aparecem aqui dentro de cada um dos objetos, ó, objeto Larbac, objeto Clayton, ó, são diferentes esses dois, tá vendo? Ó, e aqui dentro não tá. Aonde que tá o método que eu criei agora? O método não foi duplicado dentro deles, ó, o método tá lá no protótipo. Então continua funcionando. Então eu posso tanto usar o dizeroi no Léo, quanto eu posso usar o dizeroi no Clay. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque quando esse método não existe dentro do próprio objeto, esse método vai passar a execução desse método para o protótipo. E agora, do jeito que eu fiz, está definido esse método no protótipo e não mais copiado em cada instância. Ok? Essa forma de fazer aqui não é muito certo. Eu não gosto, acho que nunca vi nenhum autor que goste disso. Normalmente o que você faz é você fazer fora do construtor. Você vem aqui e coloca lá professor, ponto. Aí aqui sim você vai usar prototype. Aí ponto, vamos manter o dizeroi. E agora você escreve aqui function e o que você quiser fazer. Ok? Vai funcionar igualzinho, só que eu fiz dentro do próprio construtor. Então tem que usar dis, ponto, underline, proto, underline. Ou aqui eu posso fazer direto aqui, console.log e olá. Ok? Se você for criar métodos com o construtor, é melhor você fazer assim, ó. Ok? Você vai fazer jogando direto lá para dentro do protótipo e não jogando direto dentro do construtor, porque isso iria fazer ele copiar esse método para cada objeto. A gente não quer que ele faça isso. A gente quer que o protótipo tenha esse método e não cada instância que nós estamos criando. Ok? Bom, lembrando que depois nós vamos aprender a fazer isso de forma similar ao que a gente fazia lá com as classes, né? Nós vamos ter uma aula só sobre classes. A gente vai estar voltando nesse assunto agora com a sintaxe mais próxima do que vocês têm conhecimento
das outras linguagens orientadas a objeto que vocês já viram. Uma terceira forma de você criar objetos é usando o create do object. Então, você pode colocar object.create e aqui dentro você passa o protótipo que você quer que ele herde. Então, é a forma mais direta que você tem de você passar o protótipo para o objeto. Então, se você coloca object.create e passa objeto.prototype, você está criando um objeto vazio, sem propriedades, sem métodos e que só herda de prototype, que só herda de object. Se você coloca um objeto.create, você está criando um objeto nulo. Esse objeto não herda do protótipo object, ok? A gente usa isso geralmente quando você quer fazer ali... eu quero fazer um mapa com valores sem nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de interferência, quero fazer algo bem puro. Aí eu vou criar esse objeto e sem nenhum protótipo, né? Ou você pode dar um objeto.create e passar aqui o protótipo que você quiser. Aqui eu defini o objeto internamente, ó. Mas você pode ter criado o objeto, igual nós criamos ali no código, e passar o nome do objeto que você deu aqui, o objeto literal que você criou. E aí esse objeto literal que você criou passa a ser o protótipo, ok? Então, as coisas que estão neles estão no protótipo agora. Vamos voltar lá no exemplo e a gente vê isso de novo. Então, olha só, eu vou usar o aluno aqui como protótipo para criar meu objeto. Eu vou comentar isso aqui. Aliás, como isso é um vídeo, né, eu posso apagar, está no histórico do vídeo aí, ó. E vou criar os meus objetos agora. Vou criar um const aluno. Nosso aluno vai chamar o quê? Alfredo. Vou falar que o Alfredo vai ser igual ao object.create. E vou passar o meu aluno para ele, ó. Vou passar o meu aluno para ele, ok? Muito bem, vou só mandar ele imprimir aqui o meu objeto Alfredo. Muito bem, olha lá, o meu Alfredo, um objeto sem propriedades, está vendo? Não tem propriedade nenhuma aqui, mas ele está herdando do protótipo object, olha lá, ó, que eu criei. E esse objeto que eu estou criando, que é esse objeto de quem eu estou herdando, tem lá o curso, tem a função hello e tem o nome look. Ok? Se eu mandar imprimir aqui o nome do Alfredo, ó, console.log, mandar imprimir alfredo.nome, o nome do Alfredo é look. Ok? O nome do Alfredo é look. E se eu criar um outro objeto aqui, ó, const, vou criar aqui o Bernardo, e vou falar com o Bernardo, aí eu venho aqui, vou criar o mesmo object.create lá, e vou passar o mesmo objeto aluno. Ok? Se eu der um Bernardo.nome no console.log, vai imprimir a mesma coisa, o look lá, porque eu não mudei de nenhum dos dois. Ok? Então, se eu vier aqui e mandar imprimir o Bernardo.nome, mesma coisa. Ele não tem a propriedade nome, ó, então ele imprime look. Agora, se eu vier aqui e falar que o Alfredo.nome é igual a Alfredo, para ser justo com o nosso exemplo, né? Perceba que agora o objeto de Alfredo tem uma propriedade chamada nome. Tá vendo? Então, como ele tem essa propriedade de nome agora, que eu criei dentro dele, eu não criei no prototype dele, eu criei dentro dele. Então, o protótipo dele continua tendo o atributo nome lá setado para look. Estão vendo aqui? Mas ele tem agora uma propriedade chamada nome. Quando eu mando imprimir, ele vai tentar pegar primeiro aonde ele achar. Então, ele vem de baixo para cima, do objeto para o protótipo. E no objeto ele já achou uma propriedade própria, inclusive ele tem um método que diz isso, né? Que é um método que você verifica se tem a propriedade do próprio objeto. Ele vai dar que tem e aí ele vai usar esse nome para retornar ali a nossa impressão. Ok? Mas lembre-se que o protótipo que ele herdou já veio com algumas configurações prontas lá. Não é o ideal, isso aqui não, porque ele vai trazer um objeto pronto que você está usando como protótipo. Normalmente o que você quer fazer é usar o operador new e usar uma função construtora que é o mais similar, o mais próximo do que a gente fazia, do que a gente faz em outras linguagens de programação, como Java, PHP e por aí vai. Tranquilo? Muito bem. Dando continuidade, aqui tem só uns prints de como é que ficariam nossas criações dos objetos ali, né? Nada muito diferente do que nós já vimos ali na prática. Você pode acessar propriedades dos objetos usando o operador de ponto ou o operador de colchetes, uma forma bem similar ao que você fazia com vetores. Então, se eu tenho aqui um ponto x e y e full name, eu posso usar o meu objeto ponto x, eu posso usar ponto entre colchetes, a propriedade y. A vantagem de usar com a anotação de vetor é que eu posso concatenar strings, tá vendo? Então, eu posso concatenar a string full com a string name, ele vai fazer essa junção primeiro, vai ficar full name, e aí eu consigo usar essa propriedade aqui, full name. O que eu não consigo fazer usando o operador ponto, né? Usando o operador ponto, isso aqui vira uma constante, tem que ser exatamente igual à propriedade que ela está.
Eu posso mudar o valor, posso acessar diretamente aqui, colocando igual e colocando o valor que eu quiser, posso usar um operador de incremento, enfim, posso trabalhar diretamente aqui com as propriedades, da mesma forma que você faz com as posições de um vetor ali, ok? Métodos, nós já vimos uma introdução enquanto eu estava mexendo lá no código, vamos ver agora com um pouco mais de atenção. Os métodos são as funções. Então, na programação orientada a objetos, os métodos são representados por funções. Você pode criar usando a notação de função perfeitamente, como eu fiz uns exemplos, que é como você faria a função por expressões, lembra? Não funções como sentença, funções como expressões. Se essa matéria de funções não estiver bem fixada, volte na aula de funções. Então, update, 2 pontos, porque eu estou dentro do objeto, então não uso igual, né? Então, 2 pontos, function, os valores que a função está recebendo, o que você quer fazer, no caso aqui está só dando um valor para x e y, né? Mudando o valor de x e y. Uma função print, que está só mandando retornar uma função com o nome tal, e de onde de x até y. Beleza? Então, você na hora de usar, usa operadores em ponto, normal, então ponto, o meu objeto chama ponto, né? Ponto, print, ponto, update, vai rodar aqui a função update, ok? Bem tranquilinho, usando funções como expressões dentro do objeto para criar métodos. Ou, se você quiser, a partir do ECMA 6, você pode declarar um método diretamente, uma sintaxe que eu acho bem melhor, bem mais prática, talvez porque como JavaScript não foi minha primeira linguagem de programação, minha primeira linguagem de programação foi C++, seja mais próximo do que eu aprendi na minha origem, né? Então, você vai declarar a função direta, ó, update, new x, new y, abre as chaves e escreve o código da sua função. Você não precisa criar aqui a variável como expressão, 2 pontos, function, pode fazer direto, ok? A partir do ECMA 6. Funciona igualzinho, vai trabalhar da mesma forma. Aqui tem um recurso que a gente usa muito em JavaScript, para poder economizar processamento, é criar um atributo dinâmico dentro do método. O que acontece? Fiz uma classe aqui para atleta e eu quero calcular o IMC, beleza? A primeira vez que você manda calcular o IMC não existe, então eu sou obrigado a fazer a conta. Aqui é só uma continha, não compensa, né? Mas imagine que fosse uma coisa mais complexa, você teria que fazer diversas operações. Então, o que eu faço? Eu olho se o meu objeto tem uma propriedade, eu chamei aqui de underline IMC. Se essa propriedade não existe, vai me dar um define, o define é falso, lembra da nossa primeira aula? E aí, o que eu vou fazer? Eu entro no else, e aí eu crio essa propriedade e já retorno o valor dela. Que a próxima vez que você entrar nesse método, que você chamar esse método, essa propriedade existe e o valor dela já foi calculado, eu posso só te retornar. Ok? Óbvio que você tem que ver se o contexto de execução do seu método permite que isso seja feito, né? Que pode ser que não permita, pode ser que a cada chamada do método você precise calcular novamente. Ok? Mas isso é muito usual, é muito comum, então eu achei interessante mostrar para vocês aqui. Detalhe importante, arrow functions não podem ser usados para criar métodos, porque em arrow functions o diz é lexicon, ou seja, ele não muda de acordo com o contexto. O diz ali dentro de um objeto que você espera que o diz faça referência a ele, né? O diz é como se fosse eu, certo? Então, quando eu falo eu, sou eu. Quando você fala eu, não sou eu, é você. Isso é complexo, né? Pensa bem. Então, o eu muda conforme o contexto de quem está falando, tá vendo? Agora, no arrow function, o diz é fixo. Então, o eu do arrow function é fixo. Então, o diz dele não muda. O diz dele é sempre o escopo mais interno onde a função foi definida. Que no nosso caso aqui, ia ser o browser. Então, quando você usasse o diz, ele não ia achar que você está falando do próprio objeto. O diz foi definido como sendo o contexto em que a função foi criada e ele ia tentar achar o diz lá na função, no objeto window do browser, que não tem essas propriedades, não tem esses métodos e aí ia dar erro. Ok? Então, a gente não usa arrow function, ou funções de seta, se você for traduzir, né? Para usar propriedades que precisam usar propriedades do objeto, que eu preciso do operador diz. Tá? Então, aqui tem um exemplo, eu tenho lá de novo o look, idade 30, tem aqui um greet, eu estou imprimindo o nome e a idade dele, ok? Aqui funciona perfeitamente, porque aqui eu não estou usando arrow function, estou usando uma função normal, né? Estou usando um método aqui, já usando o ECMA 6 para criar um método. Aqui eu estou usando como uma função, como expressão, eu estou usando arrow function. Então, quando eu tentar usar o diz, ó, a segunda saída vai me dizer comigo que não está definido, eu não sei quem é diz. Aliás, eu não tenho essa propriedade dentro de diz, que o diz aqui, no caso, vai ser o window. Ok? Então, eu não uso o arrow function porque o diz no arrow function fica sendo léxico. Ah, mas vou fazer uma coisinha que não vai usar diz. Beleza. Mas, por padrão, a gente evita de usar para não ter problemas. Tranquilo? Muito bem. Além disso, eu tenho getters e setters. Eu sei que vocês devem lembrar disso lá da aula de encapsulamento em programação orientada a objeto.
que funciona um pouco diferente. Que a ideia aqui é você controlar o acesso à propriedade de um objeto, parecido com o conceito que você tem lá, só que aqui você finge que você está usando uma propriedade direto. Entende? Lá nas outras linguagens é realmente um método. Aqui não. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas propriedades, nome e sobrenome. E eu tenho um getter, nome completo. Beleza? O nome completo retorna o nome e o sobrenome. Tranquilo? Com um espaçozinho entre eles, com o meu string literals aqui. Tranquilo? Mas percebe que na hora que eu vou usar, ó, eu coloco pessoa.nome completo e não tem parênteses na frente, ó. Tá vendo? Eu uso como se fosse uma propriedade, ó. Então eu uso o get para simular um acesso direto à propriedade. E aí o retorno dela pode ser uma junção de propriedades, pode ser só uma propriedade. Ok? Aí depende do que você vai estar precisando fazer. E de forma similar, eu tenho o set. Vai funcionar da mesma forma. Eu recebo um valor só, nesse exemplo que eu fiz, estou recebendo um valor aqui, chama de set nome completo. Estou dando um split nele, separando aqui, string é um tipo primitivo, mas que quando você usa um método aqui em cima do string, ele copia o seu string primitivo para um string objeto, e aí ele usa esses métodos do string objeto. O protótipo do string é o objeto da string de quem ele é, e vai ter esses métodos implícitos lá, assim como a array tem os métodos implícitos de array, nós vimos na aula passada. Ok? Então o método split ele vai gerar um vetor usando o caractere que você passou aqui como separador. Então ele vai separar pelo espaço. E aí o nome pegou a primeira parte do vetor e o sobrenome pegou a segunda parte do vetor. Considera que esse vetor só tem um sobrenome, ok? Então, por exemplo, ó, pessoa.nome completo igual, tá vendo? Não uso parênteses. Por quê? Porque é um set. Então ele está simulando uma propriedade. Pessoa.nome completo igual a bem solo. Tranquilo? E depois, se eu mandar imprimir, eu vou conseguir imprimir separado aqui. Tranquilo? Então, eu uso get e sets para simular o acesso direto a propriedades. Mas é simular e eu trabalho como se fosse uma propriedade e não como se fosse um método. Tranquilo? Agora, já caminhando para o final, a aula de novo está ficando longa. Para a gente copiar objetos não são tipos primitíveis, né? Então, quando você cria um objeto, você está armazenando o objeto no heap. O objeto fica numa região da memória que se chama heap. E no call stack, onde estão as variáveis primitivas, fica só o endereço de memória dele. É até por isso que você pode declarar um objeto como const pessoa, e depois você consegue mudar as propriedades dele. Por quê? O pessoa, que é somente leitura, é o endereço de memória. Quando você fala pessoa.nome, muda o valor, você está mudando o valor lá no heap. O endereço do heap continua o mesmo, então a pessoa continua constante, você não mexeu em hora nenhuma. Por isso que você consegue declarar um objeto como const e mudar o sobrenome, mudar o nome, não tem problema nenhum. O que você não consegue? Não consegue atribuir essa variável a outro endereço de memória, tentar criar um outro objeto, ele tentar mudar o endereço de memória para apontar para esse novo objeto no heap. E aí você não ia conseguir porque você declarou como const. Tranquilo? E o que acontece? Quando você quer copiar um objeto, esse objeto, então, é um endereço de memória que está apontando lá para o heap. Se você tentar fazer uma variável receber esse objeto, o que essa variável recebe é o endereço de memória desse objeto. Então, no meu exemplo, eu tenho pessoa o quê? Um endereço de memória, 0xabc, dizendo qual é o endereço de memória que o objeto está no heap. Se eu falo que o brother recebe pessoa, o que o brother recebeu foi esse endereço de memória. Então, agora, brother e pessoa são dois apelidos para o mesmo endereço de memória. Qualquer coisa que eu fizer em brother, automaticamente eu estou fazendo em pessoa. Então, olha aqui no exemplo, eu mudei o nome de brother para Luke, mas se eu mandar imprimir o pessoa, o nome é Luke. Por quê? Porque eu mudei. Inicialmente era Leia, mas eu fui lá e alterei. Ok? Porque o que eu tenho aqui é uma referência para o endereço desse objeto na memória. Então, quando eu tento copiar uma variável para outra usando igual, que funciona com o tipo primitivo, né? Se x era 10, y recebe x, o que o y recebe é o 10 que o x tinha. Eu posso mudar o valor de y sem mudar o valor de x. Isso não acontece com o objeto, porque o objeto é uma referência para o endereço que ele está lá no heap. Mas eu quero copiar, pessoal, não quero fazer isso, eu não quero fazer uma cópia só do endereço de memória, eu quero duplicar, mas que eles tenham vidas separadas, eu quero criar um clone, quero criar alguém que começou com a característica daquele cara lá, mas que tem uma vida separada. Ah, então o que você quer fazer é uma cópia. E aí você vai fazer a cópia, você vai fazer usando o operador split. Você vai colocar aqui o brother recebe, aí você vai criar um objeto, ó, abrir o operador de objeto, colocar ali dentro 3 pontinhos e o vetor e o objeto que você quer copiar. Aí ele vai fazer uma cópia. Agora o brother vai ser inicializado com os valores dos objetos de primeiro nível ali, né? Do pessoa, mas se você mexer alguma coisa no brother, você não vai estar mexendo no pessoa, ok?
Esse mecanismo é chamado de shallow copy. Por que shallow copy? Porque ele faz uma cópia superficial, uma cópia rasa. Então, nesse meu exemplo, ó, eu tenho aqui o nome é Leia, sobrenome Skywalker, e ela tem os poderes de empurrar e de puxar. Beleza? É uma clara referência a Star Wars. Muito bem. Se eu faço isso aqui, faço uma cópia agora usando o spread aqui para a pessoa e mudo o nome para Luke, beleza, o nome mudou porque o nome é uma variável primitiva dentro do objeto. Mas o powers é um vetor. Vetores são objetos, lembra das nossas aulas para trás? Então o vetor também, o que tem ali dentro, é um endereço de memória que está apontando para outra região do heap. E aí, o que ele copiou foi o endereço de memória. O shallow copy não copia internamente, ele pega só o primeiro nível, ele não pega todos os níveis. Então, a hora que eu aumento, a hora que eu mudei o nome para Luke do brother, eu mudei só do brother para Luke, o nome. Mas quando eu adicionei, usando o método push aqui, o ler mentes, eu acabei adicionando para os dois. Se eu mandar imprimir aqui o pessoa, eu vou ver lá que ele também tem o poder de ler mentes. Por quê? Porque o segundo nível não foi copiado. Se eu quiser copiar o segundo nível, aí eu preciso fazer uma cópia profunda. Eu tenho que fazer agora uma deep copy. E aí, no deep copy, foi adicionado no ECMA 2021, o ES12, eu posso usar o structure clone. Então, o que é o structure clone? É uma cópia profunda, é um deep copy. Ele vai estar copiando aquele vetor, aquele objeto, perdão, e se aquele objeto dentro dele tiver outros objetos, ele vai criar novos objetos e inicializar aqueles objetos com os valores do objeto interior, mas vai criar um objeto completamente separado, vai fazer uma cópia profunda. Então agora eu posso mudar o nome e quando eu adicionei o elements, eu adicionei o elements apenas no brother, ou pessoa não recebeu esse novo poder. Ok? E agora, para a gente já encerrar a aula, vamos falar sobre estruturar objetos. É bem similar ao que a gente viu de estruturar vetores. Então, eu vou criar aqui, obviamente, usando a notação de objetos. Então, eu vou colocar entre chaves. Coloco as propriedades têm que ter o mesmo nome da propriedade. E coloco igual ao vetor que eu quero. Ele vai criar variáveis separadas com essas propriedades. Então, eu tenho pessoa que tem nome, idade, cidade. Eu quero criar a variável nome e idade, é só colocar entre chaves o nome, vírgula, idade, igual pessoa. Ele vai inicializar esse de cá, de acordo com as propriedades de pessoa. Desse jeito, o nome tem que bater, tem que ser idêntico. Pessoal, eu não quero bater o nome, eu quero mudar esse nome. Então, o que você faz? Você coloca um nome idêntico, dois pontos. O nome que você quer dar para a variável, ok? Se você quiser colocar um valor padrão, você pode colocar igual e esse valor. Igualzinho você aprendeu lá com a desestruturação de vetores. Mesmo esquema aqui, sobrenome igual solo, sobrenome igual solo. Então, se não tiver essa propriedade sobrenome, ó, vai ficar com valor solo. Se tiver, ele vai pegar o valor nome. Ele vai pegar o valor de nome, mas ele vai criar a variável chamada primeiro nome. Eu coloquei dois pontos, primeiro nome. E se a variável não existir, no caso a variável nome, o atributo da classe é nome, ele vai pegar o valor de Vanessa. Tranquilo? No nosso caso aqui o nome existe, então ele vai pegar a Ana, o sobrenome não existe, ó, não tem sobrenome nessa pessoa aqui, então ele vai pegar o valor padrão, que é solo. Tranquilo? Bom, a gente ainda não encerrou esse assunto sobre programação orientada a objeto. Aqui a gente está estudando especificamente o objeto, vendo as variações, como é que você cria, como é que você consegue usar, como é que você acessa, como é que você utiliza as propriedades, como é que funciona essa questão de protótipo, né, que você vai estar herdando, delegando para o protótipo a execução de uns métodos que você não possua. Meio que para assimilar ali quando você cria uma instância de um objeto, né? E mais para frente, na próxima aula, vamos ver um pouquinho sobre setmaps, depois nós vamos ver classes em JavaScript, que aí é uma forma de, internamente está continuando usando o método construtor, mas é uma forma de aproximar mais a sintaxe com a sintaxe das outras linguagens de programação que são orientadas a objetos, esse conceito de ter uma classe e depois criar uma instância a partir daquela classe, vai fazer algo mais próximo a isso, pelo menos vai dar a impressão de estar fazendo exatamente isso, embora internamente vai estar continuando funcionando com construtores. Ok? Essa aula é um pouco diferente que vocês têm costume, porque o jeito que o JavaScript trabalha a orientação a objeto é um pouco diferente das outras linguagens. Então, eu espero que você veja com calma, que você dê uma estudada, pegue algum livro, dá uma aprofundada no assunto. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vamos estar esclarecendo, vamos estar fazendo o conhecimento fixar em cada um de vocês, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.